Olá, amigo, bem-vindo mais a este programa. É uma alegria estar com você. Creio no Senhor, hoje que você vai gostar desta série. Temos falado sobre Seja Único, Seja Você, sobre a vida de Davi, como Deus o chamou para ser um rei. Porém, ele trabalhava como pastor e muitas vezes a gente está em áreas que Deus jamais quis que estivéssemos. Então, eu creio que na área que você funciona, o seu dom pode gerar frutos. Sabe, Davi tinha o dom de guerreiro, ele tinha o dom de músico, mas ele nunca gerou fruto até que fosse chamado. E eu oro agora para que você de alguma forma possa perceber que o que você tem e o que Deus te deu é para as outras pessoas e não é só para você. Davi foi importante porque o rei Saul precisou de algo que só Davi podia fazer, e eu confio agora em Deus que você possa ver que você é a resposta para alguém. E agora vamos voltar ao programa ao continuarmos com Seja Único, Seja Você Mesmo. Eu falo com você mais tarde. Amém. João, capítulo 2, no versículo 23. Ao ler João capítulo 2, você pode ver que Jesus foi a um casamento e transformou a água em vinho. E a palavra fluía de Jesus e ele foi produtivo em seu ministério, ministrando e ajudando a humanidade. Ele era radical quando se tratava da casa de seu pai e ele teve de lutar com os que perderam o foco do que era a casa de Deus. E com zelo, ele expulsou os cambistas e disse: esta casa será chamada casa de oração. Mas a transformaram em covil de ladrões. A casa de Deus é para nos dar a verdade que transforma. Porém, Jesus foi bem-sucedido em seus esforços, em seu ministério. No versículo 23 diz aqui: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram, porque viram os milagres que ele fazia. Então eles creram, porque estavam vendo alguma coisa que ele fazia. Viram que ele tinha poder para curar, poder para libertar. Então, ele nos diz aqui: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia muito bem. Ou seja, ele discerniu seus motivos para que crescem. Não creram nele só porque ele era o Messias, mas creram porque sua popularidade havia aumentado ali na comunidade. Jesus entendeu que os motivos não eram bons. Eles não precisavam de que alguém falasse a respeito do homem. A Bíblia diz porque ele mesmo sabia o que ia na mente do homem. Naquele tempo, Israel estava sob a tirania do Império Romano. O governo romano regia e reinava sobre a cidade de Jerusalém. E o povo daquela cidade foi levado pelos romanos que invadiram a cidade e eles queriam um líder, alguém que lhes propusesse algo. Jesus não podia confiar a sua avaliação àquele povo. A avaliação deles era: você pode ser um lobista político para nós. Com a sua popularidade, você pode usar isso para chegar até César. Então, eles tinham uma agenda em suas mentes. Sabe, cada pessoa que chega em sua vida já tem. Você está ouvindo? O que você pode fazer por mim? Queria ele por razões políticas? Não para ser salvador ou senhor. Não ligavam para sair da escravidão. Não ligavam por ele morrer e ressuscitar dos mortos para Deus transportar os homens do reino das trevas para o reino do seu Filho. Eles só ligavam para o momento em que viviam. Eles queriam que alguém lhes desse o apoio que precisavam para se livrar do Império Romano. Mas Jesus viu que a avaliação estava errada. Viu só? O colocaram numa categoria que não encaixava em sua missão. Queriam que ele funcionasse em uma área para a qual ele não fora chamado. Entende? E muitas vezes perdemos a missão porque o que acontece? Deixamos que os outros digam
aquilo que os outros dizem tem mais peso do que o que Deus diz a nosso respeito. Na agenda não cabia Jesus, então pararam de seguir. Disseram: achamos que você ia nos ajudar a derrubar Roma ou algo assim. Mas ele disse: não, eu vim para buscar e salvar os perdidos. Por isso o Filho de Deus veio destruir as obras do diabo. Veja, ele não tinha outra missão. A missão era morrer e ressuscitar para que pudéssemos ser livres hoje. Agora debatemos o tema: seja único e seja você mesmo. Seja você mesmo. Ele não cabia na agenda. Ele não veio para ser um líder político ou um lobista. Ele veio, porém, para salvar o homem. A última vez que discutimos isso, quando já dissemos, quando deixamos a opinião pública nos definir, quando deixamos a opinião nos definir, somos colocados no molde da expectativa das outras pessoas. Então, eles tinham certa expectativa sobre Jesus. E como resultado disso, nossa habilidade fica sufocada, nosso potencial é minimizado. Se Jesus tivesse seguido o que eles queriam, ele teria sufocado o seu potencial. Não teria conseguido cumprir a vontade do Pai. Ele teria minimizado sua eficiência se tivesse seguido a agenda daquele povo. Então, realmente, ele teve que deixar a agenda do povo de lado e seguir o plano de Deus. Queriam que ele seguisse a agenda humana. Ele disse: não. Deus tem uma agenda maior. Agora, estamos vendo a vida de Davi em 1 de Samuel, capítulos 16 e 17, quando ele era apenas um pastorzinho. Um pastorzinho. Ele era um pastorzinho porque era essa a expectativa de seu pai, e ele passou de pastorzinho a rei quando Deus lhe deu uma nomeação. Veja, na vida as pessoas têm expectativas, porém Deus tem nomeações. Você foi nomeado por Deus para estar aqui. Seus pais esperavam que você fizesse determinadas coisas. Eles esperavam que você crescesse, esperam que você tenha uma educação, esperam que você tenha um bom emprego e que seja um cidadão respeitável, uma pessoa de bem. Mas Deus diz aqui: há mais. Deus nos colocou aqui para fazer diferença. Veja, você não está aqui só para ocupar espaço. Não está aqui só para apenas ser um bom cidadão. Você está aqui para fazer do mundo um lugar melhor, amém? É para isso que estamos aqui, mas Davi tinha um chamado de Deus. Descobrimos que Davi vivia em uma casa onde seu pai e seus irmãos sempre esqueciam seu valor e de sua habilidade. Sempre esqueciam seu valor e capacidade de fazer contribuições. Não achavam que ele podia fazer algo. Ele era o caçula de Jessé, era o filho 8. Olharam para ele e disseram: bem, você é bonzinho, mas não achamos que... talvez fosse o filho que eles não queriam, mas talvez tenha sido bebê surpresa, sabe? Tinham 7 e agora chegava o 8º. É a vida. Poxa, uau. Então ele não quer investir muito em Davi. Ele já investiu também nos outros filhos. Ele disse: quer saber, já que eu tenho uma agropecuária aqui, eu tenho umas ovelhas, eu vou treinar esse garoto, vou treinar Davi para assumir isso mais tarde. Então Davi pode ser pastor? Foi ideia do seu pai. Foi ideia de Jessé. Era isso que o pai queria para ele. Ele esperava Davi crescer e assumir a fazenda da família. Não esperava isso dos outros 7. Esperava que viajassem, porque ele os mandou para Harvard, para a Universidade de Gales, e um deles sabia ser o próximo presidente, o líder. Mas não Davi. Ele vai cuidar de mim. Então ele vai fazer os negócios do papai. Mas a jornada de Davi até ser rei começou com um processo em aprender a vencer a visão da família do para que ele servia. Eu gosto dessa história porque eu foquei nela a semana toda só pensando em Davi, porque Davi não encaixava na família, porque seu pai não deu ênfase a Davi, ele deu aos outros, por que não para Davi? Por que ele não disse que os outros eram pastores? Ele falou de Davi. Só Davi era pastor? Acharam que era para isso que ele servia? Talvez não ele não fosse tão esperto. Hoje você vê isso na família.
Exaltam uns que creem que pode fazer algo grandioso, grande, e aquele que parece um pouco lento para aprender, bem, talvez você vai ficar no empreguinho, sabe, e ser bonzinho. Parecia que ele não era esperto o suficiente. Mas Deus tem um modo de dar uma virada. Amém? Sabe, precisamos ir além do compromisso de Deus em nos fazer quem Ele quer que sejamos, do que pela expectativa da própria família, às vezes. Porque certas famílias têm certas expectativas, ficam decepcionados por você se tornar cristão. Quem aqui visitou a família, sabe, no Natal? E aí, todos bebendo cerveja, enchendo a cara, e você diz, não, obrigado, eu não preciso, não. Você acha que é melhor que nós, por isso? E aí provocam, não dão tempo tentando encher na cara, ficam lá te magoando. Creio que Davi passava por isso. Sua família tinha uma visão muito diferente. Achavam que ele servia para o campo e para cuidar de ovelhas só, mas Deus tinha um outro plano para Davi. Então ele enviou o profeta Samuel à casa de Jessé para escolher o substituto do rei Saul. O rei Saul vacilou com Deus e Deus decidiu dar outra forma. E ele disse, eu mesmo vou escolher, porque quando ele disse a Samuel, ele disse, vá à casa de Jessé e eu escolherei para mim um rei entre os seus filhos. E lemos quando ele chegou, Samuel foi até a casa de Jessé e aí Jessé trouxe seus 7 filhos. Ele excluiu Davi. Tenho certeza que naquele dia Davi acordou cedo e falou, pai, quer que eu faça alguma coisa? Sim, garoto, vá para o campo e fique lá o dia inteiro. Que ele não queria mostrar Davi para Samuel, que ele achava que ele não tinha nenhum critério para ser rei. Ele achava que os outros 7 possuíam. Nós vemos a história aqui no versículo 11 de 1 de Samuel, capítulo 16. E Samuel disse a Jessé, aqui estão todos os seus filhos? E ele respondeu, não, ainda falta o mais novo, que está lá cuidando das ovelhas. Ele está lá fora, em alguma parte do campo. Samuel disse a Jessé, mande buscá-lo, porque não sentaremos até que ele chegue. Vá para a última parte do verso 12. Quando ele entra em casa, a Bíblia diz, e o Senhor disse, levanta-te e unge-o, pois é este aqui. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele não sabia quem, e ele achou que fosse Eliabe, achou que fosse o filho mais velho, achou que fosse o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, talvez o sétimo. Mas Deus disse, não, eu rejeito todos. Então ele descobre que havia mais um. E Deus disse, levanta-te e unge, pois é este. Mas há 3 pontos chaves aqui, nesses versículos, que precisamos entender. Número 1, quando Deus tem algo para nós, ele tem um modo de fazer a pessoa que nos esqueceu nos encontrar. Percebeu? Quando Deus tem algo para você, ele tem um modo de fazer a pessoa que te esqueceu numa promoção, te negligenciou, te abençoar. Veja, ele tem um modo. Ficamos arrasados, ofendidos. Ele não me escolheu. Bem, você não quer que as pessoas te escolham, você quer que Deus te escolha. Amém? Tenho certeza que muitas vezes o que acontece? Enfrentamos rejeição. Amém? Eu creio que, sabe, o que acontece? Enfrentamos muito a rejeição. Quando é criança, pratica esporte, sabe, estão montando o time e não te escolhem. Te esquecem. E perdem. Mas isso trabalha a autoestima. Davi sofria com a autoestima por causa do drama de sua família, mas Deus tem uma forma de dar uma virada nisso. Quando Samuel disse a ele, não sentaremos até que o tragam. Número 2, quando Deus chama alguém, ele está sempre ocupado fazendo algo. Veja, Davi estava no campo cuidando das ovelhas do pai. Deus não chama preguiçosos. Se você é preguiçoso, pare. Se ocupe, faça algo. Amém? Ele sempre vai chamar as pessoas envolvidas em alguma coisa na vida. Leia a palavra. Quando Jesus chamou os discípulos, eles eram envolvidos com a pesca. Não ficavam ali sentados, papeando. Estavam ocupados. E os que se ocupam podem ser eficientes.
sabem trabalhar. Davi sabia também. Ele se ocupava fazendo algo. A terceira coisa que podemos ver, embora Davi não servisse para o plano do pai, ele servia para o plano de Deus, para a sua vida. Servia para o plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós, e o modo de entrarmos neste plano de Deus é estando disponíveis. O segredo não é a habilidade, é a disponibilidade. Ele estava disponível para isso e o pai mandou fazer. Se fosse para cuidar de ovelhas, ele cuidava, mas agora ele foi exaltado e promovido na mente de Samuel para que fosse o próximo rei de Israel. Mas não foi da noite para o dia. Veja, o cara ouve uma profecia, fica maluco. Larga emprego, sabe, imprime uns cartões, fica todo animado, muda o nome de José Silva para profeta José Silva. Pastor, sei lá, sabe, evangelista, pastor, essas coisas. Põe títulos. Davi não pôs um título ao seu nome. Foi Deus quem lhe deu. E Deus sabia o tempo de José, de Davi ser rei. Deus sabia. Deus sabe tudo. Sabe, eu posso dizer, não desanime quando você não for escolhido, não desanime quando você for esquecido, porque Deus está vendo tudo. Eu disse, Deus tudo vê. Segundo de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ouça o que diz aqui, diz assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E só no tempo de espera continue amando a Deus. Deus sabe exatamente o seu tempo. Olha, Davi foi ungido para ser rei, mas ele ainda tinha responsabilidade de pastor. Porque logo após ser ungido, ele não fez as malas para ir correndo com Samuel. Porém, ele voltou para cuidar das ovelhas. Porque ainda não era seu tempo. O tempo não havia chegado. Eu creio que tudo está no tempo de Deus. Quando você trabalha com Deus, você aprende sobre o tempo. Até a mãe de Jesus teve que aprender sobre isso. Quando estavam em um casamento e o vinho havia acabado, ela foi e quis que Jesus entrasse para fazer alguma coisa. Ele disse, mulher, minha hora ainda não chegou. Ela voltou e disse aos servos, tudo que ele disser, façam. Amém. Veja, Jesus não disse, ei, eu sou filho de Deus, sabe? Ei, não. Ele disse, espere, vamos usar a mente de Deus aqui? Quando Deus te quer em cena, isso que você precisa. Você não decide, eu vou fazer. Não, Deus é que decide. O que o Senhor tu quer? Às vezes Deus nos deixa de molho, porque às vezes não estamos prontos. Sabia que Jesus levou 30 anos se preparando para o ministério de apenas 3? A gente faz faculdade de 4 anos e aí ser CEO. Porque é isso que dizem, quando você tiver um diploma, arrume logo um emprego, mas o trabalho que você está querendo arrumar pode ser no Burger King, mesmo com diploma. Davi foi ungido para ser rei, mas cuidou das ovelhas. Ficamos confusos, aqui você tem emprego, você é salvo, agora não é mais um emprego ou uma carreira, mas é secular. O que você faz não é secular, é a vontade de Deus. O homem deve trabalhar o tempo todo. Sabe, o que Adão tinha no Jardim do Éden era um trabalho. Cuidar do jardim, gerenciar o jardim. Deus não vê o trabalho como secular. Deus vê o trabalho como uma forma de liberar criatividade e habilidade. É assim que Deus o vê. A primeira introdução que você tem de Deus na Bíblia não é de uma espécie de guru que fica lá sentado. Não, a primeira introdução que você tem do Criador é um Deus que trabalha. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Essa é a primeira introdução que temos de Deus. O trabalho não é secular. O trabalho é sua capacidade criativa de liberar no planeta. Prega, pastor. Davi foi ungido, mas ele também era um pastor, porque houve o tempo de preparação. E como diz a palavra, Deus tem preparado, então algo é preparado. Deus preparou o coração de Davi para o que ele fora chamado a fazer. Lembre-se, como eu disse, Davi tinha lutas, questões familiares. Sua família sempre o desprezava. Não falavam bem dele. Tenho certeza que Davi teve que vencer isso. Baixa autoestima. Porque se não tivesse vencido a baixa autoestima, ele não poderia enfrentar Golias. Alguém diz uma coisa sobre você, você desaba. Para ser líder, você tem que aprender a lidar com as críticas. Você tem que aprender a lidar com as setas que virão, mentiras que virão sobre você. Agora, você sabe lidar? Falaram de mim no Facebook, oh meu Deus, eu quero me matar. Então você não está qualificado para ser líder. Para ser líder, você tem que ter garra. Para ser líder, você levanta um tombo e levanta. Rápido. Quando você é derrubado, você levanta, graças a Deus, e sai andando. Hein? Agora, Davi não era assim ainda. Porque muitas vezes, quando ele chega em casa e descobre o que fizeram, tenho certeza que quando Davi ouviu isso, Davi, Samuel quer te ver. Samuel está na nossa casa, por que ninguém me falou? Fala sério. Não ficaram felizes quando Samuel disse, vamos buscá-lo. Jessé ficou furioso. O quê? Mas eu, Eliabe, eu venho treinando, mandei para Rafa, por que você não quer ele? Colocando pressão em Samuel para ungir-o, mas Deus rejeitara. O homem olha a aparência, mas Deus olha o quê? O coração. Nosso coração tem de estar certo. Davi teve que trabalhar a baixa autoestima, ele teve que trabalhar a rejeição. Às vezes não percebemos como pais, sabe, nossas palavras são importantes para nossos filhos. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras vão marcar para a vida toda. Tenho certeza que algumas pessoas sofrem porque o professor disse algo ruim a seu respeito e passa a vida toda crendo que não é bom. Por causa de palavras liberadas. Funcionamos com base no que nos falam. A morte e a vida estão no poder da língua. Por isso é importante a forma como falamos com os filhos. Deixe eu falar isso aqui. Sabe, o negócio agora, o assunto é disciplinar filhos. Eu estou dizendo, a surra que você der no seu filho não vai matar ele. O que você disser a ele vai construir ou destruir. O que é pior? Umas varadas nas pernas no lombo ou palavras ruins? Você está falando de abuso? Isso é abuso. Quando você usa sua boca e desrespeita seu filho. A criança tem de passar a vida toda pensando, eu não sou bom, eu sou um bobo, não sou esperto. Porque a criança, aí o Joãozinho vai ajudar a mãe e o pai a limpar a cozinha. Pega um copo para levar até a pia, ele cai no chão e quebra. E aí, oh, criança tonta! Agora, por que você fala assim? Não pode tocar nisso. Por quê? As palavras vão para onde? Para o coração. Lá, a Bíblia diz, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Devemos educá-los. Sabe, Davi não recebeu educação nessa área de sua vida, de como ter uma boa autoestima. Então Deus teve que treiná-lo. E o tempo de preparação, no tempo de deixar de ser pastor para se tornar um rei, ele teve que passar pelo processo de aprender a ter uma boa autoestima. E Deus decidiu, eu vou ensiná-lo a ter isso, uma boa autoestima. Eu vou ensiná-lo a não ficar intimidado. Porque se Davi não soubesse lidar com o leão e o urso, que ele não poderia lidar com Golias. Olha o que Golias usou para paralisar o exército. Palavras.
Ei, Saul poderoso, ei, Saul mais poderoso, vou dar a carne dele às bestas do campo. Quando Davi chegou, ele disse: Tu manda isso aí? E tentou intimidar Davi, mas naquela hora, na vida de Davi, sua autoestima estava alta. Creio que alguém precisa de sua ajuda agora. Assim como Davi foi chamado para fazer um trabalho, acredito que Deus quer te chamar para fazer alguma coisa na vida de alguém. Sabe, muitas vezes não vemos que não fomos criados para nós mesmos, mas para as outras pessoas. Deus te colocou aqui no planeta para um propósito e, amigo, creio que é hora de você e eu percebermos que devemos ser parte da solução da Terra e não os problemas da Terra. É isso que eu vejo em Davi. Ao ler a história de Davi, sua família não acreditava nele, não valorizava. Deus viu o seu inteiro valor, porque o homem olha para o exterior, mas Deus para o coração. Deus sabe o que você tem em você. Eu quero orar agora que isso possa vir em primeiro plano em sua vida, para que você comece a viver o potencial que Deus colocou e vê em você, e não deixe que as pessoas te detenham e impeçam de viver a vida que Deus planejou. Eu quero orar agora e pedir ao Senhor que te dê uma visão da sua própria vida, que você veja que tudo que Jesus Cristo fez é para você e para mim, para vivermos o nosso potencial. Vamos orar agora, mais uma vez. Pai, te louvo em nome de Jesus por todo o amigo que está assistindo agora. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu os amo e me importo para que possam se levantar e se tornar um homem e uma mulher, assim como o Senhor planejou, assim como tu viste no jardim. Davi, Rei, eu oro, Deus, que o que tu vês neles, que possa vir em primeiro plano em suas vidas. Assim, oro em nome de Jesus, que a revelação flua em sua vida, Pai, que ele não fique satisfeito com essa vida que ele vive, porque há muito mais para o seu viver. Em nome de Jesus, amém e amém. Amigo, nosso tempo acabou, mas agora, antes de ir, quero te encorajar a nos enviar um e-mail, entrar na nossa conta no Twitter e nos seguir. Porque quando você se comunica, nós nos comunicamos com você. Eu creio que criamos um relacionamento e é por isso que estamos aqui, para sermos amigos e te ajudar nesta caminhada de fé. Até semana que vem, amigo. Levante a cabeça, não se esqueça, Deus crê em você e é hora de você também passar a acreditar em si mesmo por meio de Jesus. Que Deus te abençoe.